Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula EAD da nossa disciplina com o tema Produção e Produtividade da Cana-de-Açúcar no Brasil e no mundo, né? E essa aula sobre os períodos de safra, o que é um hectare, que é uma medida diária que a gente vai falar muito nessa aula, principalmente, e depois em várias outras. Vamos falar um pouco da série histórica da produção da cana, como foi desenvolvendo a produção da cana no mundo, no Brasil e no nosso estado também, é claro. Vamos fazer um comparativo depois com o Brasil e a Índia, que é o nosso grande competidor nesse mercado, principalmente de açúcar. Depois vamos falar um pouco sobre a produtividade por hectare da cana e um hectare de cana de açúcar com etanol. Vamos falar sobre isso aqui, safra atual e da próxima safra também, pensando no Brasil e também no Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre vamos dividir o Brasil em três grandes divisões socioeconômicas, só para a gente favorecer a nossa explicação. Praticamente a maioria das usinas hoje estão concentradas no centro-sul, principalmente na região centro-oeste e no sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Algumas usinas também no nordeste e muito poucas aqui na Amazônia, né? As usinas hoje em operação no centro-sul, que englobaria toda a região, quase toda a região centro-oeste, o sudeste e o sul, são que a região que está mais concentrada. São 250 usinas em operação, 54 usinas no Nordeste e apenas 3 na Amazônia, totalizando na safra passada aqui, segundo dados da Única, que é o site da União dos Produtores de Cana, 315 usinas sucrocoleiras no Brasil. Antes de a gente continuar a falar um pouquinho sobre a parte mais técnica, vamos falar um pouquinho o que é um hectare, né? É uma medida diária, enquanto que aí na região o pessoal pensa em sítios, em áreas de fazendas por alqueires, a gente utiliza em grande parte do Brasil o hectare. O que seria o hectare? Simplesmente é um terreno, podemos pensar um quadrado de 100 metros por 100 metros, e se eu desenvolver a área, vai ser de 10 mil metros quadrados, e isso é definição de um hectare, tá, gente? Lembrando que se eu pegar um terreno retangular de 200 metros por 50 metros, também vai ter 10 mil, se eu multiplicar a área, largura pela altura, vai dar também 10 mil metros quadrados, que significa um hectare. Só para quem ainda está faltando noção de qual é o tamanho disto, não é uma área muito grande, mesmo pensando em 10 mil hectares. Peguei uma foto do Google Maps da nossa universidade aqui e coloquei aqui e medi a referência aqui. Se vocês olharem aqui, da pontinha ali, da entrada dos carros ali no estacionamento até o bloco lá, nós temos 1 hectare. Olha, a gente nem pega a quadra de esportes ali no final. Então, 1 hectare é mais ou menos essa área, só para vocês terem noção que eu estou referindo aqui nas aulas. Tudo bem, agora vamos falar um pouco sobre a série histórica da produção da cana-de-açúcar. E este gráfico aqui mostra a produção de cana no mundo e no Brasil, desde a década de 1960 até os dias atuais, segundo a FAO, que é o órgão de alimentação e agricultura que é ligada à ONU, né? A linha azul representa a evolução da produção de cana no Brasil, que é bem significativa, né? De 1960 está crescendo desde mais ou menos 10, 20 milhões de toneladas ao ano, e agora está na proximidade de 560 milhões de toneladas de cana ao ano, enquanto que a linha verde representa o resto do mundo. Sim, se tira o Brasil, soma todo mundo em essa linha verde. Olha como é que é. E a linha laranja significa apenas a soma dessas duas linhas, a azul e a verde. Perceba como é significativa a produção do Brasil comparada aos outros países do mundo, né? E em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Biosul, que é a Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Mato Grosso do Sul,
vimos também uma evolução na produção de cana a partir de 2005. Entre 78 até 2005, né, nós tínhamos poucas usinas de pequeno e de médio porte, e a partir de 2008 até 2015, 2017, houve a instalação de várias usinas de grande porte aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Também temos um fato interessante aqui, que houve uma significativa diminuição da produção aqui em 2023, né? Isso é com certeza devido à influência da epidemia do Covid na sua sociedade, também a cadeia produtiva da cana. Bem, pegamos aqui, olhamos aqui quais são os maiores produtores de cana de açúcar no mundo, né? Como já adiantado, né? O Brasil está em primeiro lugar. O que significa cada uma dessas barrinhas aqui coloridas, né? Se vocês olharem aqui no eixo X, está Brasil, Índia, China, Paquistão, Tailândia, México, Indonésia, Colômbia, Estados Unidos e Austrália. Sim, Estados Unidos produz cana, muito pouco, mas produz, e a Austrália também, né? Se vocês olharem aqui, são vários anos que eu retirei dados do órgão da FAO, que é ligado à ONU, né? Azul é 2024, laranja é o ano 2023, verde é o 2022 e assim por diante. Notem que, mesmo ao longo de vários anos, é constante a liderança do Brasil nesse ranking, né? Produz muito mais cana do que o segundo colocado, que é a Índia. Em terceiro lugar é a China continental e depois Paquistão. Mesmo sendo a China o terceiro produtor também, está muito abaixo do segundo e do primeiro produtor também. Sua produção é significativa, mesmo comparada apenas ao seu consumo interno, né? Notem que aqui, nós estamos aqui no Brasil produzindo agora na safra 2024. Infelizmente ainda não temos dados 2025 e 2026 nesse site da FAO, né? Procurei esses dados aí no começo desse ano. Nós temos uma produção na ordem de 780 milhões de toneladas de cana, né? Nessa safra 2024. Notem como é significativa a produção do Brasil e da Índia comparado ao resto do mundo. Então, nada mais vale do que dar uma comparada, né? Como é que é produzido cana no Brasil e na Índia? É o mesmo modelo de produção? Na verdade, são muito diferentes, né? O Brasil é o maior produtor mundial de cana, 37% da produção global é recente, mais ou menos 724 milhões de toneladas em 2025. Está em posição isolada no topo, com quase o dobro da produção da Índia, que é o segundo maior produtor. A Índia ocupa a segunda posição global, aproximadamente 22% da produção mundial, e a Índia e o Brasil juntos concentram mais de 50% da produção mundial de cana. Bem, vamos fazer uma pequena comparação entre o Brasil e a Índia. Brasil. A produção é altamente industrializada e mecanizada, com grande uso de tecnologia agrícola, com colheita mecanizada, melhoramento genético e sistema de gestão integrada. Então, é uma produção de escala industrial, realmente. Condições naturais favoráveis de clima, solo fértil e assim por diante, e concentração territorial, especialmente na região centro-sul, que aumenta a produtividade e a eficiência. Concentração territorial significa que temos poucos produtores que produzem muito, né? São grandes áreas de produção de cana. O setor está integrado verticalmente. Além da produção de açúcar, está forte ênfase na produção de etanol, que é o nosso biocombustível, e a geração de energia de queima de bagaço. O que é integração vertical? Que a cadeia é controlada, dependendo da usina, desde o preparo do solo, o plantio e assim por diante. Então, há um controle desde o preparo do solo para o plantio da cana até a venda do açúcar para açúcar como um produto final. Já a Índia é menos mecanizada e tecnologicamente menos intensiva.
tem uma maior dependência de mão de obra e boas e práticas agrícolas tradicionais, embora haja esforços de modernização. A produtividade média por hectare é geralmente menor do que comparado ao Brasil e reflete diferenças na tecnologia agrícola, adotada em sistemas de irrigação e de manejo. E para complementar essas informações, temos essa tabela mostrando a área colhida, a produção e a produtividade em vários países da cana. Né? Notem que, em primeiro lugar, né, de área mais colhida, é o Brasil com 10 milhões de toneladas de hectares, produzindo quase 760 milhões de toneladas de cana. E a produtividade, na verdade, é a divisão dessa coluna produção por área colhida para dar esse valor aqui. Notem que a Índia, em 2024, segundo a FAO, teve até uma produtividade maior do que o Brasil. Né? Isso se deve ao fato, provavelmente, a condições climáticas desfavoráveis no Brasil e aqui, e favoráveis na Índia, né? Porque além tem que chover na hora certa e na quantidade certa, né? Coisas que, por exemplo, a fenômeno meteorológico como El Niño, acaba afetando um pouco a produtividade da cana também, né? Notem que uma coisa interessante, aquele que teve maior produtividade mesmo, não foi nem a Índia nem o Brasil. Se a gente olhar aqui, foi a Colômbia, com 89 toneladas por hectare, mas somente produziu 300 mil hectares de cana naquele país. Né? Outra condição que o Brasil é favorecido na questão da grande quantidade de área plantada e colhida comparado ao resto do mundo é que também nosso solo é favorável à colheita mecanizada, né? Então, isso acaba favorecendo muito essa parte da produtividade, a grande escala de produção, mesmo não tendo a maior produtividade do mundo. Outra tabela também interessante, mostrando aqui o que é plantado, o que é colhido, o que é produzido e qual é a produtividade da cana com várias outras culturas que são plantadas no Brasil. Esses são dados aí de 2026, segundo o IBGE. Né? Notamos aqui a primeira linha dessa coluna está mostrando, dessa tabela está mostrando a cultura outros, que seria a soma de todas as outras culturas que não estão mostradas aqui nessa coluna, tá, gente? Eu somei tudo para não ficar muito extenso essa coluna. Se você observarem, então, outros têm uma produtividade baixa por hectare, 400 quilos por hectare, né? São bem menores. A soja está em primeiro lugar, sim, não é a cana que tem a maior colhida plantada no Brasil, é a soja, ainda com 45,9 milhões de toneladas de hectares. Nota que depois vem o milho e aí sim a cana com os nossos 10 milhões de toneladas que já foi referido até na tabela passada, né? Observamos que a soja ocupa 23,5% da área cultivável no país, o milho 10,8%, enquanto que a cana 5,1%. Sim, realmente nós temos uma área, comparada às outras culturas, uma área bem menor que as outras duas grandes culturas, só que a produtividade por hectare da cana se sobressai e muito, né? Vai para 75,5%. Né? Café, por exemplo, aqui embaixo é 3,8 milhões de toneladas e uma produtividade de apenas 1,7. A soja, a gente, apenas 3,1 toneladas por hectare, ou seria 60 sacas de soja, 60 quilos. Né? Então está coerente com aquilo que é normalmente usado como referência de produção aqui no estado. Vamos falar sobre a produção de cana nos estados brasileiros, né? Aqui nós temos utilizando dados do site da União dos Produtores de Bioenergia do Brasil, né? O UDOP, mostra cada pontinho desses é uma usina que está no Brasil. Notem que nós temos a maior parte da concentração está no São Paulo, quase não dá para ver o delinear
o contorno do estado nesse mapa aqui de São Paulo. Tantas usinas que tem aqui. Temos muito em Goiás, Mato Grosso, Paraná também, bem próxima às divisas com o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E também algumas também em Minas Gerais. Essas aqui são as principais usinas no centro-sul, né, na região centro-sul do Brasil. E aqui também nós temos várias usinas na parte litorânea no Nordeste, principalmente nos estados de Paranaíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte também. Para mostrar maiores valores também, eu coloquei em uma tabela esses dados aqui. Mostra São Paulo, a quantidade de usinas é 169, Minas 44, Goiás 44, Paraná 28, enquanto Mato Grosso do Sul está com 26 usinas. Então, totalizando o número de usinas, nós temos 426 usinas que estiveram em operação na safra de 2025-2026. Aqui, mostrando por produção de cana, não significa que o maior número, é claro que não significa que o maior número de usinas, né, é necessariamente a maior produção de cana, né, mas se olharmos aqui, está bem claro, cada uma dessas conjunto aqui são anos, são safras, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. As barras azuis é o estado de São Paulo, que é disparado maior do que o segundo colocado, que nesse caso atualmente é Goiás. Depois vem Minas Gerais e finalmente estamos o vermelho aqui, que é Mato Grosso do Sul. Então nós estamos em um primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar de produção na safra 2025-2026, né? E mais ou menos 52 milhões de toneladas de cana nessa safra. Enquanto que São Paulo beira aqui nessa 2025 a 300 milhões de toneladas de cana. Bem, agora vamos mostrar um pouco do nosso estado e em torno do nosso município aqui, como está apresentada as usinas na região, qual é a produção, mais ou menos. Aqui são dados da Biosul, como já citado, Biosul é uma associação das empresas de bioenergia do estado do Mato Grosso do Sul. Também, então, ela soma as usinas sucrocoleiras com as usinas de álcool de milho, que você pode perceber que vai estar em alguns lugares, por exemplo, está mostrando o item 14 aqui dessa tabelinha aqui, a Impasa, que está em Dourados, que é apenas somente de milho, tá, pessoal? Então, somando tudo aqui, eles elencaram 23 usinas. Notam que tem uma pequena variação em um conjunto de dados, estava 26 e acabei colocando 23, gente. Então, isso aí não é erro meu, né? Dependendo da fonte que você usa, dá uma pequena variação. Provavelmente o DOP está com dados mais atualizados do que a Biosul, né? A Biosul acaba retirando dados ela acredita no site, os dados são retirados pela DOP, por Única e outros sites aqui, mas eu deixei aqui porque está muito bem claro, eu achei muito bonito o mapa que eles colocaram aqui e a localização das usinas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Reparem que na proximidade de Nova Alvorada, Dourados e Viena, é onde que tem a maior concentração de usina na região, né? Realmente, Nova Alvorada. Rio Brilhante tem a maior concentração de usinas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui na região, eu fiz assim, esse marca em azul desse mapa significa o território do município de Iviema. E essa linha, esse círculo rosa, está em torno desse município, é um raio de 120 quilômetros do município de Iviema. Perceba que em linha reta, é claro, não computei por estrada, que, por exemplo, pode ser um pouquinho caminho, por ser a estrada um pouquinho tortuosa, pode ser um pouquinho mais longo o trajeto, mas notem quantas usinas estão muito próximas em um raio de 120 quilômetros do município de Iviema, né? Então, realmente, é estratégico ter esse curso aqui no município, né? Então nós englobamos, eu coloquei aqui nessa tabelinha ao lado todos esses pontinhos vermelhos e os triângulos amarelos que estão nesse raio de 120 km. Então, é claro,
as duas mais próximas aqui, Viema e a usina de Angélica. Nós temos a Energética Santa Helena em Nova Andradina, temos a Copernave em Naviraí, Neomile Carapó, só que não é de cana, é de bioenergia, e a Empasa em Dourado. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas do setor energético aqui, relativamente próxima do nosso município. Agora vamos falar um pouquinho da produtividade da cana-de-açúcar, né? O que é produtividade? Como eu falei rapidamente lá na tabela, é simplesmente você dividir a produção de cana colhida em determinado tempo pela área que foi colhida, né? Então nós temos aqui que a produtividade média histórica, segundo a Conab, da cana no Brasil inteiro é 75,1 toneladas de canas. Ou, abreviadamente, vocês vão notar que vai aparecer apenas 75,1 TC/HA, que seria a abreviação de tonelada de cana por hectare, né? Na safra 2025-2026, a média produtividade é estimada para o Brasil 73,9, deu uma pioradinha comparada a 75, né? Realmente, aquelas condições climáticas foram desfavoráveis nessa safra aqui. A Amazônia teria a primeira produtividade, 87,8. Sim, temos uma usina lá perdida no mapa de uma usina sucrocoleira lá na região da Amazônia, com 87,8 toneladas por hectare. Mato Grosso do Sul está em 8º lugar de produtividade, com 73,2. E São Paulo tem a maior área plantada e colhida, mas não é também a maior produtividade. Está em 7º lugar, um pouco maior do que São Paulo, com 75,8 toneladas de cana por hectare. Mesmo tendo usinas no estado na região do Nordeste e um pouquinho na Amazônia, a maior parte da produção de cana está concentrada no Centro-Sul, que deve colher 92,6% do total da produção nacional de cana. Estava cortado um pouco o slide. Mato Grosso está em 2º lugar de produtividade, com 83,9%. E Goiás em 5º lugar, com 83,9 também toneladas por hectare. Bem, quanto uma tonelada de cana produz de açúcar ou de álcool? Como é que a gente faz essa conta aqui? É claro, vai ser uma média também. Nós temos valores bem definidos aqui. E só que para a gente fazer, a título de curiosidade, só para você ter uma noção, já que estão começando agora, vamos pensar o seguinte, que uma tonelada de cana, se eu pensar em maximizar ao máximo possível a produção, a extração do caldo para produzir açúcar, ela vai produzir 135 kg de açúcar VHP. VHP é um tipo de açúcar de qualidade não comestível, que é o maior açúcar produzido aqui no nosso estado. E a finalidade dele é ser exportado para vários outros países. Tudo bem? Mas só que mesmo que você maximiza a produção para a produção de açúcar, sobra um pouco de resíduo, na verdade é chamado de mel, que eu posso pegar esse mel, não eu consigo obter açúcar desse mel, mas eu consigo pegar, colocar na fermentação e produzir etanol. Esse mel, esse resíduo produzido pela fabricação dessa quantidade de açúcar, produz ainda 15 litros de etanol. E outra coisa também que às vezes a gente não cita, mas é uma coisa cada vez mais relevante no nosso setor, é que o bagaço, após extração do caldo de cana, produz o bagaço. O bagaço, mesmo com uma certa umidade, com 50% de umidade, 48% de umidade, que é aceitável, eu consigo queimá-lo em caldeiras especiais de biomassa. Para quê? Para essa queima vai me produzir energia elétrica que acaba suprindo a demanda de energia elétrica para a usina, e além disso tem um excedente que é possível ser vendido para o condomínio elétrico brasileiro. Agora que sabemos quanto uma tonelada de cana produz e um hectare, né? Então, baseando nessas informações que
como já mostramos que a produtividade do Mato Grosso do Sul é 73 toneladas de cana por hectare e uma tonelada de cana produz 135 quilos de açúcar, vamos fazer duas regras de 3 para ver quanto de açúcar e álcool produz, né, nessas condições aqui. Então, uma tonelada de cana produz 135 quilos de açúcar, 73,2 toneladas de cana está para X de açúcar. Regra de 3 simples, vai me dar um valor de 9.882 quilos de açúcar por hectare. Se eu quiser transformar isso em tonelada de açúcar por hectare, vai ser 9,882. E quanto de etanol produz? Então, se uma tonelada de cana, naquelas condições, produz 15 litros de etanol a partir do mel residual, então 73,2 toneladas de cana produz 1.098 litros de etanol. Sim, é resíduo, mas tem uma quantidade apreciável, né? Em 1 hectare de cana. Se eu quiser transformar em metros cúbicos, aqui nessa regra 3 não coloquei 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico de etanol, então seria 1,098 metros cúbicos de etanol em 1 hectare de cana, nessas condições de produtividade aqui de Mato Grosso do Sul. E se eu produzisse apenas, se eu quiser escolher 1 hectare de cana apenas para produzir etanol? Então, nesse caso, eu teria o resíduo de mel para fazer açúcar. Todo o caldo seria transformado em etanol, então produzir 85 litros a cada tonelada de cana. Bem, se no Mato Grosso do Sul um hectare produz 73,2 toneladas de cana, então, regra de 3, V igual a 6.222 litros de etanol por hectare, ou 6,22 metros cúbicos de etanol por hectare. Então, é um valor bem apreciado, bem significativo em 1 hectare, né? Aqui esse gráfico está mostrando que, só para reforçar a questão de que a produtividade varia conforme as condições climáticas e condições do tempo de vida útil, tempo de vida da lavoura. Vimos, por exemplo, aqui, estão mostrando o gráfico de produtividade ao longo dos anos de vários estados brasileiros, né? Vamos olhar Mato Grosso do Sul aqui primeiro. Mato Grosso do Sul é o verde. Verifique que está sempre em 75, baixou para 71, voltou para 76, está vendo que está variando, mas está sempre assim nesse patamar, 4 para cima, 4 para baixo, por volta de 75 toneladas de cana por hectare. Então é mais ou menos constante. São Paulo, vamos dar uma olhadinha, o maior produtor. São Paulo é a linha roxa, vamos ver. A roxa está em 75, foi para 80. Eu esqueci de falar, né? Em 2018, esse gráfico só está abrangendo 2018 até 2005. Então, voltamos aqui. O roxo São Paulo, 75, 80, 80 novamente, baixou aqui para 2021 para 71 e teve um pico maior, quase 94 aqui nesse ano 2023-2024 e novamente está decrescendo. Então, há variações variações ao longo das safras, mas porém estão sempre próximos da produtividade. Vamos ver, Paraná tem aqui a linha vermelha, tem uma produtividade menor do que comparado ao Mato Grosso do Sul e a São Paulo. E aqui também coloquei Goiás, né, que também é um grande produtor aqui, o segundo, terceiro maior produtor, está variando próximo também, conforme Mato Grosso do Sul, né? Bem, quais são as perspectivas da safra atual, né? Então, fiz aqui uma ideia, qual é essa situação que está acontecendo hoje no setor sucroalcooleiro. A safra 2025-2026 tecnicamente ainda não acabou, ela fecha finalzinho a safra está avançando, previsão de março a abril em grande parte das usinas do Centro-Sul. O ATR acumulado é de 142,6 kg por tonelada. O que é ATR? É uma sigla, a gente vai depois entrar em mais detalhes com vocês, mas por enquanto, ATR é a sigla de açúcares totais recuperáveis, ou seja, quanto que eu consigo extrair depois do processamento de açúcar que tem na cana. Nesse caso aqui, uma tonelada de cana, eu posso retirar 142,6 quilos de açúcar, né?
A moagem total estimada é de 580 a 610 milhões de toneladas, comparado a 615 da safra anterior, 2024-2025. Então, teve uma ligeira diminuição comparada a essa safra agora. A produção de açúcar e de etanol. O açúcar vai produzir 39,8 a 40 milhões de toneladas projetados e um mix de açúcar de 52%. O que significa isso, né? Um detalhe também, não vou prolongar muito, mas temos vários tipos de açúcar como produto final. Já citei aqui nessa apresentação açúcar VHP, vai ter também açúcar demerara, açúcar cristal branco. Então a soma de todos esses tipos de açúcar como produto final somaria esse valor de 39,8 a 40 milhões de toneladas. O que significa esse mix de açúcar de 52? Então, se eu extraio e processo a cana, todo aquele caldo produzido para extração, 52 vai ser destinado a açúcar e o resto, 48, vai ser destinado à produção de etanol. Tá? Então, tem um foco maior na produção do açúcar nessa safra do que etanol, devido a condições de preço no mercado externo. Só que o etanol, devido até a questão dessa guerra aqui que foi deflagrada lá no Estreito de Hormuz, no Irã, já está contendo um foco crescente, né? Provavelmente vai aumentar o mix, quer dizer, a usina tem uma flexibilidade para produzir ou mais ou menos açúcar, ou mais etanol, menos etanol, conforme o tipo de usina, se ela produz açúcar e álcool ou se apenas produz etanol, né? Se for etanol, não tem esse foco de ter uma tendência a formar açúcar, né? Mas provavelmente vai ter um mix, vai ter um foco maior nesse ano para produzir mais etanol. Porque até mesmo, né, no mercado externo está diminuindo o preço do açúcar, porque está tendo grande competição com a Índia. A Índia é um grande produtor de açúcar. Essa questão de produção de açúcar, de etanol, como eu já falei para vocês, vou discutir melhor na próxima aula EAD. E enquanto que impulsionar por demanda interna e exportações, e a produção de álcool hidratado anidro deve superar a safra anterior por todas essas questões, né? Perspectiva para a próxima safra, né? Essa aqui estamos entrando, né? Já estamos em abril, já está começando a próxima safra praticamente, né? Clima favorável em canaviais e canaviais recuperados aponta para uma moagem de 625 a 635 milhões de toneladas no Centro-Sul, 4% a mais do que comparado à safra atual, a 2025-2026, e um ATR maior um pouco ainda, né, que aquele comparado à safra anterior, de 139 a 140 quilos por tonelada, e um mix de açúcar estável entre torno de 52%. Isso aqui é questionável, tá, gente? Provavelmente o preço do petróleo vai disparar, a gasolina vai aumentar, provavelmente vai diminuir o mix de açúcar e vai aumentar mais o mix de etanol. Início antecipado em março para 25% das usinas paulistas, estão começando antes do previsto, por causa das boas condições climáticas. Diferente dos últimos anos, onde o açúcar era protagonista absoluto, o início da 2026 sinaliza um mix mais alcooleiro. Preço do açúcar. A commodity enfrenta pressão no mercado internacional, negociado em torno de 14,4 centos por libra, o que reduz as margens de exportação comparadas aos picos de 2024. E hoje nós estamos apostos no biocombustível. Com a alta do petróleo e a perspectiva do governo brasileiro de aumentar a mistura de etanol para a gasolina para 35%, hoje nós estamos para 30%, né? Já está querendo aumentar mais 5% ainda, né? As usinas estão direcionando mais matéria-prima para as destilarias. O mix de açúcar deve cair de 51% para 48%. E ainda nós temos já não é mais novidade, já tá anos batendo na nossa porta também, a produção de etanol a partir do milho. Já está sendo significativa a parcela, vamos mostrar essa parte a produção de, não é claro, é óbvio, não consegue fazer açúcar a partir do milho, mas consegue ser obtido etanol a partir do milho, né?
E Mato Grosso do Sul e Mato Grosso continuam impulsionando a oferta nacional através do etanol de milho. São os dois grandes estados produtores, né? Temos ainda Goiás, que ainda não citou aqui, que também está tendo grande participação no mercado agora nas próximas safras. A produção de etanol derivado do cereal deve ultrapassar 11 bilhões de litros em 2026, conforme os sites da Única. No Mato Grosso do Sul, o que está acontecendo? Está tendo uma quebra de recorde da moagem total, enquanto que São Paulo enfrenta limitações de área, o Mato Grosso do Sul ainda possui frente de expansão em pastagens degradadas. É possível ter novas usinas sendo instaladas. Há espaço disponível para isso. Projeção: a moagem total cana mais milho deve ultrapassar 55 milhões de toneladas no nosso estado. Produtividade: o uso intensivo de irrigação por gotejamento e fertirrigação com vinhaça concentrada em solos arenosos tem elevado o TCH, outra siglinha que está aparecendo aqui, que é tonelada de cana por hectare, acima da média nacional. As usinas Flex. Consolidação do hub de etanol de milho. Então, Mato Grosso está aparecendo, né? Agora que temos o etanol produzido por essas duas grandes fontes, cana e agora milho, né? Temos a implantação de várias indústrias Flex e Fuel, a entrada em operação da plena de novas fases da Impasa, lá em Dourados, e da Neomilho em Maracaju, garante que o estado produz etanol 365 dias por ano, não apenas entre safra. Outra questão, peculiaridade também da cana, né? Que a maioria das usinas para a produção em meados, final de novembro, e começa no finalzinho de março e abril, né, na nossa região. Por quê? Nessa etapa aqui, finalzinho do ano e início de um ano, o ATR na cana é muito baixo, então não é viável economicamente extrair essa cana. Essa cana está verde, vamos resumir assim. Não é possível extrair, ser viável economicamente, continuar a produção nessa época do ano. Mas temos algumas exceções a essa regra, por exemplo, a usina aqui de Viema e a usina Adecoagro de Angélica consegue produzir ao longo de todo o ano. Ela não para, claro, para apenas para pequenos momentos para manutenção, mas ela não para na entre-safra, ela consegue produzir ao longo de todo o ano também. Outra coisa interessante do etanol de milho, já escapando um pouquinho da cana ainda, é os subprodutos dele, né? Uma das grandes coisas que alavanca essa ideia, duas coisas que é interessante no etanol de milho. Primeiro, sua pureza, a qualidade do etanol é melhor, tem menos impureza do que a cana, então é mais propício para a venda para destinação mais nobre, como produtos de fins farmacêuticos ou domésticos, né? E além disso, depois que se extrai o amido, que esse sim vai produzir etanol, ainda sobra um farelo, né? Que na verdade é pela sigla no mercado internacional chamado de DDGs. Esse DDG tem alto valor comercial, quer dizer, tem valor comercial, vou falar alto também, né, que é usado como ração animal em diversas partes do mundo. E então também esse DDG é exportado, né? Além de pode ser suprir aqui como ração aqui no Brasil, também é exportado para vários países, né? Então que isso cria uma economia circular perfeita no estado. Outra coisa também que está surgindo, já temos várias usinas, a usina aqui não me lembro agora se é Viema ou de Angélica, já é um dos pioneiros da produção de biometano, a partir de uma fermentação da vinhaça, que produz o gás, que esse gás pode ser guardado e ser queimado pode ser como combustível alternativo para carros, caminhões e assim por diante. Então, em 2026, o Mato Grosso do Sul, 2026 e 2027, o Mato Grosso do Sul libera a corrida para o biometano. Gente, só um detalhezinho aqui, até não gosto muito dessa sigla biometano, bioetanol. Biometano, esse bio na frente é só para enfatizar que foi feito a partir de condições
mais amigáveis para a natureza, tá, gente? Mas qual a diferença química do biometano para o metano? Qual a diferença química do bioetanol para o etanol? É a mesma coisa. Só simplesmente subir na frente é só para focar que é feito de... Ele é produzido e realizado através de fontes mais naturais, menos agressora ao ambiente, tá? Grupo como a Atmos, a usina Santa Luzia e a Adecoagro aqui estão investindo pesado na purificação do biogás da vinhaça para substituir o diesel das suas frotas de caminhões e colhedoras de cana. Isso reduzirá drasticamente a pegada de carbono do setor no estado e ainda aumenta o valor dos créditos de descarbonização. Então, nós temos também possibilidade de vender créditos de carbono, que é um outro mercado que está surgindo, beneficiando todo o setor sucroalcooleiro, que mais uma fonte de renda, né? Outra coisa, no Mato Grosso do Sul está tendo discutido em muitos lugares a logística e o escoamento, que está sendo favorecida graças à construção da rota bioceânica, né? Então aqui nós estamos olhando aqui essa linha vermelha, mostra que a integração do posto de Santos até a divisa de Porto Mutinho, que aqui está sendo construída uma ponte que irá ligar o Paraguai até chegar lá na outro oceano, em Antofagasta, que vai conseguir favorecer o escoamento da nossa produção de açúcar e de etanol também ao longo do mundo, né? Outro detalhe também, né, que vai favorecer muito também acho que é a reforma, no termo mais técnico, da ferrovia da Malha Oeste, né? Essa Malha Oeste estava sucateada, estava desativada e agora estão tendo planejamento de reconstrução. Então é interessante, né? Também vai ligar desde Corumbá até o Porto de Santos, também é uma coisa muito interessante. Outra coisa, por que é interessante ser ferrovia? Né? Porque os custos de transporte de ferrovia são sempre menores do que os custos de transporte por rodovias. Né? Então seria até melhor para até deixar mais... não ficar tão congestionado as nossas rodovias também. Então isso aqui são dois fatores de logística que favorecem muito o nosso estado. Ok, gente, é isso aqui. Obrigado pela atenção e eu vou deixar à disposição de vocês o questionário para vocês fazerem baseando através desse conteúdo desse slide. Qualquer dúvida a mais, se encontramos na sala, tá bom? Um abraço a todos. Já estava esquecendo. As referências bibliográficas estarão no final dos slides. Essas são as bibliografias que eu utilizei para fazer essa apresentação, tá? Tchau, tchau.